Muita paz para todos nós. Bom, dando sequência ao estudo Missionários da Luz, hoje nós refletiremos sobre exatamente as dependências dessa grande instituição que planeja reencarnações, mas uma sala específica de desenhos de futuros corpos. E aí, dentro dessa análise feita por André Luiz, nós vamos analisar como é que a espiritualidade programa corpos com determinados tipos de defeitos ou pontos específicos para o desenvolvimento de doenças e com matrizes, evidentemente, de vidas anteriores, porque a reencarnação tem o objetivo de nos fazer crescer moral e intelectualmente e, como eu disse, nenhuma reencarnação tem objetivo punitivo, não há nenhuma característica punitiva em os processos reencarnacionistas. A reencarnação, se nós podemos sintetizar numa palavra, a reencarnação é uma oportunidade que nós temos para manter o nosso processo de ascensão espiritual, a fim de enfrentarmos as provas na Terra, e venha da forma que vier, conforme as nossas necessidades e merecimentos, a fim de que possamos, aos poucos, ir galgando, cada vez mais escalas elevadas em o nosso processo evolutivo. Leva muito tempo. A verdade é que o André Luiz vai trazer exatamente para nós, nesse pavilhão específico de desenhos de futuros corpos reencarnados, esses detalhes que mais tarde, em algum momento, pode desenvolver com as matrizes doenças, e às vezes doenças incomodativas, doenças às vezes até bastante doloridas. Existem doenças que são mais facilmente administráveis, alguma disfunção de um órgão, mas quando há uma lesão ela não tem uma recuperação fácil, São lesões. E essas lesões nós também programamos em um processo reencarnatório. Então ele foi lá ver os desenhos, como é que isso é feito. E ele vai dizendo, pequenas telas, demonstrando peças do organismo humano, estavam ordenadamente em todos os recantos deste recinto. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes na área da anatomia. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Então, dentro dessa análise que ele vai fazendo, ele vai procurando com o Manassés, que é o orientador, pegando mais explicações, os porquês dessa sala específica de desenhos para futuros corpos fisiológicos, com todos esses detalhamentos de desenhos de órgãos do nosso corpo. Como sábio, observou Manassés, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície da Terra, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Em outras palavras, a reencarnação é uma bênção estupendamente importante para cada um de nós que hoje estamos reencarnados. Agradecer profundamente essa oportunidade. Muitas lágrimas derramamos, muitas lágrimas certamente ainda cairão, mas a oportunidade que nós estamos tendo num processo reencarnatório para a reparação dos nossos erros e aprendizado para o nosso impulso de evolução no campo moral e também intelectual. E para isso, trabalham lá nessas colônias, nesses pavilhões de planejamentos reencarnatórios, o que ele chama de centenas de técnicos em questões de embriologia, em questões de biologia, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro, de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração
contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o futuro de muitos companheiros. Então, eu estava vendo os desenhistas debruçados fazendo os detalhamentos dos futuros corpos, com especificamente também esses detalhamentos de órgãos, de tecidos, etc. Como era complexa a oportunidade de renascer. Então, André Luiz percebeu uma complexidade muito grande em todo um processo de programação reencarnacionista. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais todo o processo, toda a complexidade daqueles que, como nós, tivemos a oportunidade de reencarnar. E o Manassés vai explicando para ele o seguinte: André, você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam as suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Por exemplo, se nós formos lá para as regiões do norte do Brasil, aquela região em que ainda existem muitos seres que nós podemos chamar de homens em condições de selva ou selvagens ou semi-selvagens, as habitações deles, né, do que eles precisam, considerando a importância da sobrevida na sagrada natureza em que eles sobrevivem, né, mas ali as suas habitações, né, são moldes simples, rudimentares, né, tábuas, ocas, aquelas coisas que a gente conhece, são construções muito simples. Todavia, o homem que já atingiu um certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, ele constrói o lar, organizando plantas, contrata um arquiteto, engenheiros e etc. e tal, e faz dentro dessa arquitetura, uma construção muito mais bem elaborada, menos rústica, em função já da capacidade de experiência civilizatória. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais, ou seja, esses planejamentos de corpos dos futuros homens, na realidade, nós estamos fazendo esses projetos dessas futuras habitações carnais, na metáfora, né? São corpos mais melhorados. O corpo humano, ele não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros quando compelidos à permanência na crosta. Considerando essa realidade, nós não podemos esquecer, André, que o próprio Cristo classificava o nosso corpo, e ele algumas vezes nós vamos encontrar no Novo Testamento, chamando o nosso corpo de templo do Senhor. Olha a importância do nosso corpo físico. Nós que estamos encarnados aqui, é muito importante agradecermos a Deus essa oportunidade de aproveitarmos essa oportunidade reencarnatória para que nessa gratidão possamos ir vencendo todos os obstáculos que se fizerem à nossa frente, imprescindível à nossa evolução. Não vamos pedir a Deus que retire de nós as provas. Meu Deus, tire de mim essas provações, tire de mim essas dores. Quer dizer, é uma infantilidade muito grande fazermos esse tipo de solicitação em oração, até porque isso nem é prece, é negociata. Não, o que nós podemos, de uma forma consciencial, pedir a Deus, o nosso Criador, o Senhor do Universo, forças para que possamos suplementar a ausência de nossas próprias forças para enfrentar exatamente os obstáculos, para enfrentarmos as provas. Isso é importante. É extremamente importante enfrentarmos as provas. Nós precisamos dela. Não adianta pedir a Deus para que tire isso do meu caminho. Venha como ela vier, do tamanho que vier, ela é importante para mim. Eu necessito dela. Agora, o que eu preciso pedir de uma forma sábia a Deus, aproveitando a oportunidade da reencarnação, é pedir forças. Que Ele nos dê força para que nós não desanimemos diante da prova. Para que nós não nos desesperemos, né, diante da prova. Que enfrentemos as provas e vençamos as provas, e cada prova vencida, esperamos outras, e outras vencidas, mais outras, e assim nós vamos crescendo. Por isso que eu disse, lágrimas caem. Já caíram e ainda cairão. Isso faz parte. O choro simbólico, muitas vezes nos sentimos fracos diante das provas. Mas diante em que nos percebermos fracos,
peçamos a Deus força para enfrentarmos a prova, e não para que Ele tire de nós a oportunidade da prova. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando-nos a todos e principalmente a Manassés. E o Manassés respondeu para ela com gentileza e apresentou-a, né, ao próprio André Luiz, e ela deu o nome de Anacleta. Então foi nesse momento apresentado para André Luiz esse espírito de nome Anacleta, que nós identificamos como Anacleta. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras, diz o Manassés para o André Luiz, segundo ele, das mais corajosas que nós conhecemos aqui em nosso lar. A Anacleta reencarnará em breves dias e ela vai reencarnar com tarefas muito profundas de abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. Então ela vai abnegadamente, por renunciação pessoal, preparando a sua reencarnação para tentar a possibilidade de ajudar na remissão de 4 entidades. Vamos ver quais os vínculos dessas entidades com o coração dela, né? E já há mais de 40 anos essas entidades se debatendo nas regiões mais profundas dos abismos das trevas exteriores, como diz assim, nas regiões abismais das zonas inferiores. Palavras aqui do André Luiz. Anacleta disse naquela conversa entre o Manassés, André Luiz e ela, que essa renunciação dela, essa abnegação pelas 4 almas que estão sofrendo no umbral nesse momento, ela não via nisso uma abnegação, pelo contrário, ela via isso apenas como uma oportunidade, olha a questão da oportunidade, de reencarnar para cumprir um dever. É meu dever fazer isso para essas 4 almas. Mas por que é o dever dela? E o que essas 4 almas, nas mais terríveis brumas umbralinas, ela precisa resgatar por um processo reencarnatório? As mães que não completaram, diz ela, na conversa entre os 3, a obra de amor junto dos filhos, que muito amaram, devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Então ela já começa a dizer o seguinte: eu me sinto no dever de resgatar 4 almas, porque elas estão ligadas a mim na condição de filhos, e eu não fui uma boa mãe. Esse é o detalhe. Em outras palavras, eu não fui uma boa mãe. Então, como é o meu caso, né, realmente eu preciso recomeçar o serviço imperfeito da maternidade. Então, eu não fui uma mãe ideal. E vamos ver por que ela não foi uma mãe ideal. Isso é muito importante da nossa lição de hoje. Então, a Anacleta diz assim, não se deve mencionar sacrifício, ou abnegação, ou renúncia, onde existe apenas uma sujeição. Eu estou sujeita a reparar esse erro meu, como mãe que fui dessas 4 almas que se encontram nas mais terríveis condições dos abismos das trevas, porque eu não fui uma boa mãe. Então eu preciso resgatar, não é abnegação. Eu preciso apenas, de alguma forma, até em certo sacrifício pessoal, mas me sujeitar a esse processo. Então não é abnegação, eu preciso disso. Aí o André Luiz perguntou para ela, você vai regressar agora, já está em breve? E o André Luiz ainda começou a acrescentar dizendo que acreditava que a decisão dela, né, traduziria um debatamento, sim, em bondade. Assim, mesmo que você não tenha sido uma boa mãe, em outras palavras, você está renunciando, você está se sacrificando para tentar recuperar ou tirar das trevas 4 filhos, que enquanto você foi mãe, você diz que não foi uma boa mãe. E por quê? Vamos ver por que também ela não foi uma boa mãe. Lembro-me, aí o André Luiz lembrou da mãe dele, né? Porque a minha mãe, realmente, eu me lembro que voltou e reencarnou tangida por sublime dedicação. E nós conhecemos a história da mãe de André Luiz, né? Na mais absoluta renúncia e num sacrifício pleno, reencarnou, e formas também de uma reencarnação compulsória do ex-marido, o pai de André Luiz, para ser esposo dela novamente, e mais as 2 amantes dele, né, do quem foi pai André Luiz,
verdadeiras vampiras naquele momento no umbral com ele, seriam filhas dela e dele. Isso é um sacrifício absoluto, e o André Luiz começou a lembrar desse processo reencarnatório. Aí a Anacleta aceitou essa colocação do André Luiz de uma forma comovida, muito agradecida, né, pelo conforto das palavras que o André levou a ela, lembrando da mãe dele, né? Mais tarde, ao se lembrar de mim, diz Anacleto para André Luiz, por favor, auxilie-me, socorra-me, ajuda-me com o seu pensamento amigo quando eu estiver reencarnada. Foi um pedido de Anacleto para André Luiz. Aliás, o mesmo pedido a mãe dele fez para ele, né? André, eu vou me sacrificar pelo seu pai, mas eu peço o seu auxílio também. Porque o André Luiz está no mundo espiritual, ele tem capacidade de ajudar a mãe dele também nesse momento. Nesse ponto da ligeira palestra, Manassés indagou. Anacleta, você já recebeu todos os projetos da sua reencarnação, do seu futuro corpo? Ela disse que sim. Ela respondeu que sim. Não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma física futura, a morfologia do meu futuro corpo físico. E o Manassés perguntou se ela estava satisfeita. Ela disse, eu estou muito satisfeita, muitíssimo satisfeita. Na lei de Deus, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora, diz ela para o Manassés. Em seguida, despediu-se calma e afável. E Manassés começou a explicar a André Luiz a história de Anacleta. Anacleta, diz o Manassés, explicando para André Luiz por que ela está nesse sacrifício todo de resgatar 4 almas do umbral, que foram filhos dela. É um exemplo vivo de ternura, de devotamento, mas reencarnará para fazer retificações do coração materno, ou seja, reencarnará para consertar os erros do coração maternal. Ela, como mãe, errou. Errou em que sentido? Vamos ver. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos caíram desastradamente, caíram moralmente, de forma desastrosa. Anacleta albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade, ou seja, era excessivamente carinhosa. Olha o detalhe. Uma mãe excessivamente carinhosa. Eis o erro dela. Prestem atenção, como é que é importante. Mãe excessivamente carinhosa. É o que está dizendo aqui com todas as palavras. Ela não conseguiu agasalhar, albergar certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo, o marido, que foi marido dela, era um homem probo, trabalhador, apesar de rico, né? Nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem, ao campo da sociedade em geral, era o marido dela, da Anacleta. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, o marido dela. Mas a esposa, ela mesma, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com o excesso de meiguices totalmente sem lógica. O pai era enérgico, mas a Anacleta, esse espírito grandioso que a gente está vendo aqui, quando encarnada diante dos 4 filhos, ela acabou realmente utilizando de extremo afeto maternal com excesso meiguice absolutamente irracional. Que a gente pensa, né? Aliás, qualquer pessoa que fez Inha, meu amiguinho, coitadinha. Toda vez que alguém está com Inha, alguma coisa está errada nessa pessoa. Com certeza absoluta, Inha, realmente isso aí é um mascaramento do ego. Né? Tudo é Inha, né? Me dá uma ajudazinha, coitadinho. Parece que eu estou falando até de uma forma não respeitando a cultura meio mineira, né? Mas esse negócio de Inha é uma coisa muito estranha. A pessoa pede a personagem, tadinha, aquela coisinha esquisita, né? Bom, não vou querer fazer julgamento. A verdade é que ela, Anacleta, ela, com excessiva meiguice, com essa ternura excessiva com os filhos, desviou os filhos. Não usou energia na hora certa, né? Não aprendeu certamente a dizer o não, porque os filhos precisam aprender a respeitar o não dos pais. Os pais são cicerone. Cicerões são os que guiam os caminhos, né? Aqueles que vão mostrando os caminhos e etc. Mas me perdoa, quando eu falo negócio do Inha, não é para ferir, não. Eu tô falando, é um problema psicológico mesmo, né? Oh, tadinho, cheio de meiguice, às vezes uma pessoa com outra, né? Com esse isso é preocupante.
Quando eu vejo pessoa assim, essa pessoa está com um problema. Ela não está sendo verdadeira, ela está mascarando alguma coisa. Eu estou dizendo para vocês porque eu faço psicologia transpessoal consciencial, conheço um pouco isso, estudei alguns teóricos. Então esse negócio né, essa ternurinha e tal, isso é uma coisa que na realidade é o falseamento de virtude, na realidade é o mascaramento do ego. É um ego mascarado de uma falsa bondade, docilidade, falsa meiguice. Isso está no subconsciente da pessoa. Então, do subconsciente ela vai agindo dessa forma, né? Às vezes sem autenticidade. Mas vamos para o nosso assunto aqui. Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de julgamento a ninguém. Então é para a gente ficar prestando atenção, porque né, tadinha, isso aí é mascaramento, tá? De virtude. E como consequência indireta, 4 almas, por causa dessa meiguice excessiva de Anacleta, esse carinho excessivo da mãezinha, né? Anacleta, eu estou contando o que está dizendo aqui, né? Com toda, e a falha dela, gravíssima. E como consequência indireta, 4 almas não se encontraram com recursos próprios para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja preparação intelectual exigiram os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. Então, a mãe certamente passava a mão na cabeça em tudo, toda hora. E tão degradante foram esses desregramentos que desencarnaram muito cedo, entrando em regiões baixas, em tristes condições morais. Anacleta, contudo, voltando ao campo quando ela desencarnou, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos 4 filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta terrestre. Aí o André perguntou quantos anos eles gastaram para obter essa concessão dessa reencarnação. Mais de 30 anos. Negociação, Anacleta, que falhou como mãe, e ela tentar reencarnar para receber novamente os 4 filhos que se encontram nos abismos das trevas ou nos abismos do sofrimento. E essa negociação, pelo menos, já se arrasta por 30 anos. Imagino-lhe os sacrifícios futuros, disse o André. Sim, o Manassés esclareceu. A experiência para Anacleta ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Então terá 2 filhos paralíticos. Já não é brincadeira. Na condição de 2 filhos, um deles com dificuldades psicomotoras, sempre requer muito mais esforço de dedicação e atenção. Ela vai ter 2 filhos paralíticos, um na qualidade de portador de necessidade especial, que ele usa o termo aqui, retardado mental, o termo que ele está usando, esse termo não se usa hoje, né, pelos pedagogos, psicólogos, mas nós chamamos de portadores de necessidades especiais, mas retardado mental na palavra aqui do André Luiz, né? E para auxiliá-la na viuvez precoce, então ela já vai também, o marido vai morrer cedo. Olha que prova difícil que ela está escolhendo para ela no cenário futuro da reencarnação. Terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de premente necessidade de retificação, também com muitos problemas. Aí paramos aqui, Anacleta é um caso de uma programação reencarnatória que se arrasta por 30 anos, etc. Vamos agora a um outro caso. Outra irmã se acercou procurando por Manassés, dirigindo a ele. Desejo, Manassés, a sua gentil e obsequiosa interferência na retificação do meu plano, do meu mapa do futuro corpo que eu vou ter na reencarnação. E abrindo um pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição um organismo de mulher, esse outro espírito acentuou. Veja bem, meu amigo Anaclético, o meu projeto para o sistema endocrínico. Sei que os amigos me favoreceram planejando-o com muita harmonia nas menores disposições, mas eu desejaria, por livre-arbítrio, algumas modificações no meu futuro corpo. Aí o Manassés perguntou, em que sentido você quer essas modificações? E essa recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o pescoço e falou: eu fui advertida por benfeitores daqui
no sentido de não me apresentar na crosta terrestre dentro de linhas impecáveis para a forma física, uma bela forma física, né? Uma verdadeira Vênus, como ela chama assim. Em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor na tarefa em que me proponho desempenhar na reencarnação, eu estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, a minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria essas atividades em função desse patrimônio de proporções de que eu preciso adquirir. Manassés disse para ela o seguinte: eu acho que você tem razão. A sedução carnal é imensa e, considerando essa sedução um imenso perigo também, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Olha a coisa interessante nessa colocação. Na realidade, quando a pessoa é extremamente chamativa, muito bela, muito bonita, né, atraente, etc., na realidade vai atrair, né, vai ser influenciada em face dessas seduções carnais e trazer perigos imensos, né? Então vai acabar realmente sendo influenciada e influenciando. Pela beleza, influencia. E por influenciar, será influenciada. Isso porque ela vai despertar, porque ela é sedutora, ou ele é sedutor. Então essa sedução traz terríveis, imensos perigos para quem tem um projeto de espiritualização numa reencarnação. Beleza física, para espírito superior, nem pensar. É o que ela fala. Prefiro ser feia, em outras palavras, né? Prefiro a fealdade corpórea, é o que ela diz literalmente. Não estou interessada num corpo lindo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. É isso que eu estou preocupado na reencarnação. Ter um corpo lindo, olhos azuis, cabelos louros, compridos e bem postada socialmente, falando fluentemente. Quer dizer, isso tem a sua relativa importância, porque isso seduz tanto quem está vivendo como quem não está vivendo. Isso traz inveja, traz ciúme, traz desejos, às vezes, bem negativos, e isso vai trazendo energias também negativas, né? Então, é preocupante. Por isso que, às vezes, para espírito que tem um compromisso tão pesado, eu diria, como é tão difícil que ela tem, é melhor se esconder num corpo feio mesmo. É o que ela diz aqui e eu concordo com ela. Não estou interessado, então, nesse corpo belo, não. E Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios nesse pedido dela de alterar exatamente a tireoide e a paratireoide. Logo que essa senhora saiu, passou a mostrar para André as mais interessantes figurações dos órgãos do corpo humano. E começou agora a mostrar para ele os desenhos, que eles estão num recinto de desenhos dos futuros corpos físicos dos reencarnantes. E o André ficou muito admirado, né? Então, André admirava aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações. E o Manassés, mais uma vez, explicando para ele, disse: olha, a medicina humana será muito diferente no futuro. A medicina humana, quando puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico, muito raramente não se encontram as enfermidades diretamente relacionadas com o psiquismo. Em outras palavras, o médico do futuro sabe perfeitamente que todas as doenças físicas provêm do estado psíquico. Toda doença vem do estado psicológico. Então não é o corpo que cria a doença não vem de fora para dentro, a doença surge de dentro para fora. Então o estado mental, o estado psicológico é que cria a doença, é o que ele está dizendo. Então, se as enfermidades estão diretamente relacionadas ao estado psíquico, todos os órgãos do nosso corpo físico estão subordinados a essa ascendência moral, ao comportamento.
As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Ou seja, as pessoas que ficam pensando em doença o tempo todo, tanto quanto desenvolvem, como potencializam e aumentam essa doença. Quanto mais as pessoas são negativistas, são pessimistas, pensam coisas ruins o tempo todo e vivem angustiadas, cheias de ansiedades, inseguras, etc., elas estão construindo um campo psíquico para desenvolver doenças. E essa preocupação excessiva na doença vai fazer com que aumente essas patologias serão potencializadas mentalmente. Então a pessoa aumenta a sua doença mentalmente. Tanto quanto você diminui também e neutraliza. Isso vai do estado psicológico, né? As grandes emoções podem curar, como também pode aniquilar um corpo físico. Quando fala grandes emoções, nós temos às vezes emoções maravilhosas de muita alegria, mas temos outras emoções de muita dor. Então as grandes emoções podem dar um restabelecimento de cura ao nosso corpo ou aniquilar o nosso corpo. Depende de como nós administramos as emoções. Se isso pode acontecer na esfera carnal, agora imagine você o campo enorme de observações que nos oferece aqui no plano espiritual a influência psíquica também no perispírito. Para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio. Ou seja, quando um espírito desencarna com a mente muito pesada, vamos dizer assim, né? Uma mente muito destrambelhada, muito cheia de desequilíbrio, o perispírito desse desencarnado vai ficar péssimo. É o que ele está dizendo, né? Quando o desencarnado desencarna com a mente em desalinho total, essas condições desequilibradas da mente vai fazer com que o perispírito sinta, as doenças sejam muito mais potencializadas. O perispírito vai ter muito mais doença. O perispírito vai estar muito mais desarmonizado. Se nós temos uma doença física, a doença física é apenas retrato da doença que tem no perispírito. Um câncer físico, na realidade, ele não é físico. O câncer tem a sua matriz no perispírito. Então vocês imaginem que, na realidade, o câncer não termina com a morte. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe importante. 8 anos consecutivos no umbral, decorrente da desencarnação por causa de um câncer intestinal que o André Luiz teve, 8 anos depois, em tratamento do Ministério do Auxílio, ele conta para nós que ele ainda sentia profundas dores da eclusão intestinal que ele teve 8 anos antes, quando ele morreu no hospital. 8 anos depois, e porque ele sofreu bastante no umbral, porque o perispírito dele estava lesado e precisou se recompor. Então, quer dizer, a força mental de um desencarnado interfere muito mais nesse perispírito para a doença ou para a saúde. Por isso que é importante o comportamento mental, o nosso estado psicológico, o controle emocional, porque ao desencarnar não vai ser num passo de mágica que aquela doença acabou, porque não vai acabar. Mas não vai mesmo, não é assim que acontece. A pessoa morreu de pneumonia, morreu de qualquer doença, essa doença permanece. Porque, na realidade, a doença, quando está no físico, o físico é a ponta do processo. Porque a doença nasce e a matriz é no perispírito, e o que nos acompanha após a morte é o perispírito. O corpo vai ser enterrado. Mas a doença, a matriz é no perispírito. Imagina a mente desequilibrada, então, numa desencarnação de pessoa desalinhada. Essa doença permanece. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Isso não é ameaça, isso aí é a realidade. Por isso que a futura medicina vai trabalhar muito mais o estado mental e psicológico do ser humano que só o corpo físico. Porque você pode curar supostamente o corpo físico, mas se a doença estiver no perispírito, e sempre está, o corpo físico apenas durante um período supostamente curou. Quantos cânceres a pessoa curou, 4, 5 anos depois volta o câncer? Porque a matriz está no perispírito. E outras doenças. Ah, eu curei, daqui a pouco volta a doença até com mais força. Porque, na realidade, a cura efetiva é no perispírito. Na realidade, a cura efetiva é na mente, né? É no espírito. O doente é o espírito, não é nem um perispírito. Mas trabalhar, a futura medicina, trabalhar o espírito. A futura medicina, trabalhar a estrutura mental do espírito. Aí isso é importante. Aí nós vamos atacar a causa das doenças e não a doença em si. O que a medicina faz hoje? Só supostamente cura os efeitos. Então, a medicina não cura nada, apenas alivia, porque a doença permanece, mesmo depois da desencarnação. Acho que ficou claro para nós aqui. Bom, continuando. O médico do futuro conhecerá semelhantes verdades e não ficará preso, escravizado dentro desse manto dogmático do materialismo, circunscrito à sua ação profissional, ao simples fornecimento de indicações técnicas, ou seja, um remedinho aqui,
um remedinho ali, uma radiografia ali, uma radioterapia ali, uma quimioterapia colar e tal, mas isso aí é só para aliviar. O médico ainda não conhece a essência das matrizes de quaisquer doenças, porque quem se forma em medicina ou outra área no campo da saúde estão lidando com as universidades profundamente materialistas. Os professores são profundamente materialistas. Ainda não se fala em espiritualismo nas universidades do mundo de hoje. Esse é o grande atraso da nossa vida no mundo de hoje, é o conhecimento acadêmico materialista. Então, no futuro, isso não vai ser mais assim, não. No futuro, nós vamos trabalhar mais o psiquismo, trabalhar mais a mente, trabalhar as emoções, a meditação, a concentração, a respiração, o relaxamento, as visualizações espirituais. Trabalhar com o nosso psiquismo. Essa será a verdadeira... Aliás, no futuro não, porque essa medicina nós já vemos hoje no mundo oriental. Né? O médico oriental, o médico realmente da tradição oriental milenar, eles trabalham muito a questão das energias, não ficam muito presos ao corpo. Quem trabalha com acupuntura trabalha com energia, né? E isso já é milenar, mas isso aqui no mundo ocidental, essa medicina bastante limitada que nós temos. Dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, esses médicos, né, às providências espirituais, ou seja, preferem aliviar as supostas doenças ao invés de providenciarem as curas espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Quando fala amor cristão, onde as virtudes são mais importantes. Desenvolver virtudes, né? Trabalharmos virtudes em nós. Digamos que eu seja uma pessoa extremamente vaidosa. Qual é a virtude que eu transmuto a minha vaidade? É a humildade. Então, trabalhar a humildade é desenvolver virtudes, é, portanto, trabalhar, valorizar esses avisos cristãos sobre a importância da humildade. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou um pequeno gráfico e apresentou a André Luiz. Aqui temos um projeto de uma futura reencarnação de um amigo meu. Olha só, está vendo esse mapa aqui, André Luiz? Está vendo esse detalhe aqui? Isso aqui é um amigo meu. Ele vai reencarnar. Agora, você consegue observar nesse mapa aqui, que eu estou te mostrando, André Luiz, certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide, que é a região intestinal, aquela região de baixo. Isso indica que ele, e esse amigo dele que vai reencarnar, já tem esse mapa com esses pontos escuros, sofrerá uma úlcera de importância nessa região, do sigmoide, né? Logo que chegue à maioridade física, logo que se torne 18 anos, 19 anos, 20 anos. Trata-se, porém, de escolha dele. Ele escolheu essa doença. Aí Manassés explicou mais ainda. Esse amigo meu, faz mais de 100 anos, cometeu um revoltante crime de assassinato, assassinando um pobre homem apunhalado. Ele esfaqueou um homem, há mais de 100 anos. Lembrando que esse livro aqui é um livro da década de 40, né? 50, então tem muito tempo que aconteceu esse crime. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a pessoa que foi vitimada, né, foi assassinada, a vítima desencarnada, ficou ligada ao assassino, no caso a ele, né, e de uma forma muito violenta, muito fortemente ligado a ele, depois que morreu a pessoa que foi morta por ele. E da semente desse crime que o infeliz assassino plantou no momento, em um momento ele ficou com raiva e tal, matou uma pessoa com uma facada. Em um minuto, em um segundo ele fez isso. Ele está colhendo resultados terríveis por 100 anos. Um minuto de desequilíbrio, esfaqueou alguém, matou alguém, e esse débito ele está carregando já há 100 anos. Um segundo de desvio, esse tempão todinho para corrigir. Como não ignora, diz ele, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação. E a entidade fora da carne, esse que foi vítima, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarzinho através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Então a vítima, o assassinado, diariamente, então, aconteceu há 100 anos mais ou menos, né? E, não, depois ele vai, nós vamos contar os detalhes, que ele realmente consegue recuperar esse cidadão aí. Mas durante muitos anos, a vítima foi matando o seu assassino devagarinho, através do que ele chama de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero, emitindo pensamentos mortais contra ele, de ódio.
Em suma, quando o assassino, o homicida, desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições. Por quê? Porque, primeiro, o impacto do remorso em função de ter matado alguém. E, como eu disse, o perispírito recebe toda essa pancada do desequilíbrio mental. Então, ele desencarnou com a sua morfologia perispiritual em dolorosas condições, de muito sofrimento, muito lesado, né? Além do remorso natural, que a situação lhe impusera, ele arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais, então ele sofreu nas regiões mais penumbrosas, e depois de largos padecimentos purificadores, não sei quanto tempo, não diz quanto tempo aqui, mas sofreu muito no umbral, aproximou-se da vítima, ele conseguiu mesmo nessas condições de sofrimento, aproximou-se da pessoa que ele matou, beneficiando-a em louvável serviço de resgate e penitência. Então vamos tentar, vamos dar as mãos, vamos tentar nos ajudar. E com isso ele foi crescendo moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões com os amigos espirituais elevados. Então ele foi crescendo, crescendo, crescendo moralmente. Ele foi um assassino, sim, mas ele cresceu moralmente, trabalhou bastante, conseguiu realmente agora reatar, né, com sua vítima, etc. Porém, a dívida permanece. Ele já está muito bem esclarecido, mas a dívida permanece, coloca aqui esse detalhe. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de reparação. Quer dizer, a dívida continua. Como ele vai reparar agora essa dívida? É que ele trabalhou muito no além, se aproximou da vítima e ele matou alguém, e nós sabemos que existe uma lei de causa e efeito, não é uma lei de Italião, mas ele tem uma dívida, porque só quem tem direito de tirar a vida é Deus, não um homem. Então, mas ele trabalhou, ele conquistou virtudes, né? E aí, evidentemente, como ele fala, o amor transformou o caráter do trabalho de reparação dele. O nosso amigo, ao voltar à Terra, não precisará desencarnar por esfaqueamento, porque a gente tem, não, matou com a faca, vai morrer pela faca, né? Matou, deu um tiro em alguém, vai morrer com um tiro. Não é assim que funciona a lei. E é o que ele está explicando para nós. Se ele já conquistou virtudes, se ele não tivesse conquistado, a probabilidade seria muito imensa em relação a ele morrer nas mesmas condições. Até para aprender com a própria vida, não como punição, mas que esse impacto, para que ele realmente aprenda, se ele tivesse que morrer nessas condições, de que aquilo não se faz com ninguém. Então ele sofreria na própria carne aquilo que ele fez o outro sofrer. Teria mais essa didática aí dentro dessa lei. Mas a lei não funciona também com esse rigorismo, dizendo assim, lei de Italião, né? Tal erro, tal punição. Tal erro, tal punição. Não é assim. Existe a lei de misericórdia na lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito existe para que nós nos protejamos de nós. E ele se protegeu. Embora a dívida, por mais de 100 anos, permaneça, ele conseguirá resgatar essa dívida exatamente com aqueles pontos escuros que nós vimos no começo do mapa do seu futuro corpo, em que ele vai desenvolver, quando em fase adulta, a úlcera no duodeno, né? Então, queira ou não queira, é aquele caso que alguns tradicionalmente conhecem no meio espírita, alguém que tinha que perder um braço, mas trabalhou muito, e por essa dívida da perda do braço, acaba perdendo apenas um dedo e apenas o dedo mindinho, porque ele tem muitos valores, conquistou valores. Então não funciona a lei de causa e efeito, como olho por olho, dente por dente, como alguns ensinam. Não. Existe a lei de misericórdia também. Onde estiver durante os tempos de cura completa na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação, mas agora refletindo com uma úlcera a partir dos 18 anos de idade, né? Ele inconscientemente, ou subconscientemente, vai lembrar que ele tirou a vida de alguém. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz, porque uma úlcera ali é dolorido demais. Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico, até a sua desencarnação. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Então, vai se libertar com uma úlcera, é dolorida, mas não vai precisar morrer com a facada que ele deu no passado, há mais de 100 anos. Não. A úlcera vai resolver essa questão porque ele já traz virtudes, né? Ele conquistou virtude para ter essa reencarnação, essa concessão reencarnatória. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no bem, no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. Aliás, o próprio Pedro, São Pedro, lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão
de pecado, está lá no Evangelho, né? São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se, na maioria deles, que todos os enfermos da carne são almas em trabalho de necessária conquista de si próprio. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. Todos os erros nossos necessitam de reparação, todos. Não tem um que não necessite de reparação. Mas a reparação não é castigo, não é punição, é apenas a reparação. É aprender com o erro e não cometer aquele erro, aprendendo com aquele erro para não cometer novamente aquele erro, né? Ou seja, eu errei, me arrependo do erro, entro em expiação e reparo amorosamente para que eu não erre mais daquela forma. Eu posso ter outros erros, mas não mais daquela forma. Todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmo. E durante alguns dias, André, aliás, depois de todas essas lições, né, o André Luiz ficou ainda lá na instituição, queria ficar uma semana lá, porque ele ia acompanhar um processo reencarnatório que é o de Segismundo, que nós vamos entrar, daqui a pouco nós estamos entrando, como é que aconteceu o processo reencarnatório de Segismundo, passo a passo, né? E, enfim, essa lição que o André Luiz recebeu 3 programações reencarnatórias que nós vimos aqui, daquela mãe, daquela senhora, e agora desse rapaz conhecido do Manassés, né? Para que nós possamos entender que a reencarnação não é um mecanismo de punição. Se a pessoa nasce com uma deficiência mental, como o filho daquela senhora vão nascer, não vai nascer, se a pessoa nasce cega, surda, ou qualquer outro tipo de anomalia, problemas cardiológicos muito graves, né? Pessoas que têm realmente a cardiopatia grave, ou outros tipos de problemas nos pulmões, nos rins, nos fígados, nos intestinos, em qualquer parte, evidentemente é um processo, é uma oportunidade de resgate, mas sem ser punição. Nenhum processo reencarnatório é punitivo. Não existe esse negócio de lei de talião, porque tem muitos espíritos ainda que usam uma tribuna de uma forma terrorista, né? Meter medo nos uns, não faz não, porque senão, não faz não, porque senão, não é nada disso. É claro, se você transgride as leis divinas, você precisa reparar a transgressão das leis divinas que não estão fora, não estão nos livros, estão na consciência. Então você precisa se reparar com a própria consciência. Você próprio é que vai escolher. Todos os casos aqui são escolhidos. Todos os casos que nós contamos aqui é a escolha. Quem escolhe a prova somos nós. Aqui são 3 que estão escolhendo. Todos nós escolhemos. Existem orientações. Aquela lá recebeu orientação para mexer na tireoide, na paratireoide, para que o corpo dela tivesse alguns desalinhos, não fosse tão belas assim, etc. Não em função das produções hormonais só, mas também por causa disso. Então, fique bem claro para nós espíritas que nenhuma reencarnação tem como base a questão punitiva. Existe a autopunição, mas a autopunição não é lei de Deus. É nós que nos punimos porque nós somos pouco inteligentes. Nós não precisamos nos autopunir, nós precisamos nos corrigir, aprender com o erro, mas nos amar. E nos amar nos dando a oportunidade de reaprender. É assim que nós vamos nos corrigindo e crescendo. E podemos aprender mesmo sofrendo o erro que eu cometi amorosamente. É onde o fardo se torna mais leve. Então, embora eu esteja sofrendo com lágrimas, mas eu estou feliz, porque eu estou tendo a oportunidade de resgatar. É assim que deveria ser. Mas não, as pessoas capricham no sofrimento, porque quanto mais eu sofrer, quanto mais eu for punido por mim mesmo, mais eu vou crescer. Mentira, não cresce nada, nem anda, fica estacionado. Não é um processo autopunitivo que vai nos fazer crescer, é a conscientização, é despertar a consciência para a realidade. Eu necessito reparar, eu preciso reparar, eu vou escolher as provas de reparação e expiação para reparação, mas que eu faça isso por amor, em nome do amor, para que eu possa reparar de uma forma leve, suave e até contente, chorando, mas contente, porque eu estou tendo a oportunidade de reparar. 100 anos depois, vai reparar facada, matou uma pessoa com úlcera. Isso depois de 18 anos, que isso é misericórdia de Deus. Como é que dizer que a lei de causa e efeito ela é dura, que não matou assim, tem que morrer assado? Tem gente que prega isso, que ainda tem na cabeça a autopunição que é punir os outros. A pessoa que tem esse processo de autopunição, mesmo espíritas, mesmo, né, quer punir todo mundo. Se pudesse, puniria as pessoas com as próprias mãos. Quer dizer, uma vingança, né? Não é assim não, Deus é amor. Deus ama. Deus não quer punição, Deus quer que nós aprendamos, reaprendamos com o próprio erro e possamos ir crescendo, nos arrependendo, expiando para a reparação. E que no plano da ordem divina, a justiça ela exerce o seu ministério todos os dias,
obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, porque a cada um de nós receberemos de acordo com aquilo que nós obramos, aquilo que nós fazemos. Mas eu digo, Deus não pune. Nos estatutos de Deus não há espaço para punições. Nos estatutos de Deus há espaço para a misericórdia, para a lei de causa e efeito. Então todos nós não somos punidos. O sofrimento que nós passamos, ou na realidade a dor que nós passamos, são necessários para o nosso crescimento. Agora, se eu não aceito a dor, eu transformo em sofrimento. O sofrimento é uma escolha. O sofrimento já é uma rebeldia. Aceitemos a dor. Convivamos com a dor. Amenizemos a repercussão da dor, sabendo que ela é importante e eu necessito dela para crescer. Isso não é masoquismo, não. Isso é a consciência da necessidade dessas provas para eu poder, aos poucos, ir me libertando do egoísmo e, essencialmente, trabalhar a minha realidade espiritual, principalmente com a dor. A dor é um convite, a dor não é uma punição. Não existe lei de punição, não existe lei de dor. A dor é um convite para eu chegar ao amor. E é assim que a vida funciona, graças a Deus que é assim, né? Graças que não é de acordo com esses tabelamentos humanos bastante vingativos. Deus não vinga, Deus ama. Os espíritos superiores não se vingam, eles amam. Departamento de reencarnação não é para vingança, existe amor puro ali. Os espíritos superiores que podem nos orientar para reencarnações que sejam importantes, eles também não se vingam em dizer que você tem que sofrer, não. É importante para você passar por isso, porque você tem essa pendência do passado e você vivendo isso, você terá oportunidade de sanar na própria consciência essa transgressão da lei da sua consciência. É eu comigo o tempo todo. É isso que eu tinha para hoje. Nós possamos, na quarta-feira, refletir agora. Talvez vamos entrar um pouco, vamos falar sobre a reencarnação propriamente dito já na prática. E que Jesus abençoe, um ótimo final de semana para vocês. E lembremos sempre, Deus não pune, Deus ama. E nem vamos nos autopunir, não. Nós vamos nos auto-amar para que nós possamos ir enfrentando as dores, moral ou física, de forma leve, suave, com disciplina, né? Muita paz.